E, meu amigo, fico feliz que você tenha se juntado a mim e a Larry Ollison. E, Larry, é uma honra ter você comigo. É uma honra estar aqui. Obrigado por estar comigo. Sabe, eu vi muitos dos seus vídeos no YouTube ao longo dos anos e eles me impressionam muito, especialmente quando você ensina sobre o mundo antes de Adão e Eva. Quando vi seus ensinamentos sobre isso, prestei atenção em cada palavra e fui de um vídeo para outro vídeo. E então você me escreveu e perguntou se eu escreveria o prefácio deste livro chamado Hidden Mysteries and the Bible. E eu escrevi o prefácio depois que li o livro. E Larry, eu leio muitos livros, mas vou te dizer, quando comecei a ler esse livro, ele simplesmente me cativou. Porque, antes de tudo, você é como um explorador no campo das ideias. Você faz muitas perguntas e são as mesmas perguntas que eu faço. São as mesmas perguntas que muitos cristãos estão fazendo e que nunca parecem conseguir encontrar uma resposta. Mas quando li este livro, Hidden Mysteries and the Bible, percebi que você realmente abriu as Escrituras e respondeu a muitos desses mistérios para nós. E quero agradecer por ter escrito este livro. Obrigado por me receber hoje. Bem, este é um livro que você precisa e esta semana estamos fazendo uma série inteira que se chama Unveiling Mysteries from the Bible. E temos falado sobre o mundo antes de Adão e Eva, o mundo antes do dilúvio. Falamos sobre os anjos caídos, os vigilantes, os nefilins e criaturas mitológicas. Falamos sobre tantas coisas interessantes. E eu realmente gostei do episódio de ontem, onde falamos sobre estruturas antigas ao redor do mundo. Mas hoje vamos mergulhar fundo no tema dos fantasmas. Fantasmas. E muita gente pergunta, fantasmas existem mesmo? Bem, quero ler para vocês o que o irmão Larry escreveu na página 218 deste livro. É o capítulo 12 sobre fantasmas. E diz assim, primeiro vamos definir o que significa a palavra fantasmas. A definição, a terminologia usada hoje implicaria que um fantasma é um espírito desencarnado, a imagem levemente visível e transparente de um humano que viveu e morreu, e por algum motivo está restrito a este plano físico, terreno, para completar uma tarefa ou comunicar uma mensagem a alguém que ainda está vivo. Larry, você é um escritor tão bom. Quero dizer, isso foi dito de forma brilhante. Mas então ele continua dizendo que, biblicamente falando, esse tipo de fantasma não existe. No entanto, uma escritura usada por teóricos dos fantasmas é Mateus 14, 26. E isso foi quando Jesus disse aos seus discípulos que o viram andando sobre as águas que ele não era um fantasma como eles temiam. Como ele não os repreendeu por dizerem que pensaram que ele era um fantasma, muitos usaram essa escritura como prova de que fantasmas realmente existem. Tudo bem? Irmão Larry, o que é um fantasma? Como você leu, a maioria acredita que um fantasma é um espírito humano desencarnado. Mas é o seguinte, as pessoas estão vendo algo. Assim como quando os discípulos viram Jesus, eles acharam que ele era um fantasma. Claro, ele não era. Mas, evidentemente, algo existia que se assemelhava ao que eles pensavam ser um fantasma. E eu me lembro que minha esposa e eu estávamos viajando pelo Arkansas tarde da noite e precisávamos passar a noite. E eu não conseguia encontrar um motel. Mas eu olhei e vi esse hotel antigo e pitoresco e pensei, bem, talvez a gente possa ficar lá. Foi em Eureka Springs, Arkansas? Sim. Foi sim. Tudo bem. Então você conhece o hotel, né? Provavelmente. Então nós chegamos, eu fiz o check-in, tudo estava bem e fomos para o nosso quarto. Mas havia uma confusão no corredor e muito barulho. Então eu saí do nosso quarto e fui para o corredor e lá estava uma equipe de filmagem do canal Sci-Fi. Eles estavam fazendo um documentário sobre alguns dos hotéis mais assombrados dos Estados Unidos. E este era um dos hotéis. E, evidentemente, antigamente era um hospital ou um asilo, ou algo assim, onde muitas pessoas morreram e morreram de forma misteriosa. E esse hotel realmente tinha o que eles chamavam de tours de fantasmas, onde levavam turistas, e em certos horários da noite, aparentemente, era possível ver fantasmas. Bem, se eles realmente estão lá nesse hotel ou não, eu não posso te dizer. Mas eu posso te dizer que, ao longo dos anos, as pessoas viram imagens e ficaram se perguntando o que eram, e assumiram que era o espírito desencarnado do tio Harry,
ou de algum parente. E muitas vezes elas tentam invocar esses espíritos através de sessões espíritas, tabuleiros Ouija e várias outras coisas. Atividade ocultista. Atividade ocultista. Nos primeiros anos do meu ministério, fui diretor da Irmandade da Igreja Batista local, com pouco mais de 20 anos. Você era batista? Ah, sim, nasci em um lar batista. Minha mãe era professora da Escola Dominical Batista do Sul. Meu pai era diácono ordenado Batista do Sul. Graças a Deus pelos batistas do Sul. Fui salvo em uma escola bíblica de férias Batista do Sul, onde o pastor pregava sobre o inferno como se tivesse acabado de voltar de lá. E eu fui salvo. Fui batizado aos 12 anos em uma igreja batista. Me formei no ensino médio e fui para uma faculdade batista, onde conheci uma moça batista que estudava para ser missionária batista, assim como eu estudava para ser pregador batista. Nos casamos e tivemos 2 filhos batistas. Eu basicamente acreditava que os batistas eram certos. E nos primeiros dias do meu ministério, nós nos envolvemos na igreja batista local. E Rick, eu tenho que te dizer, sabe, o ego de um jovem recém-formado na faculdade com formação em teologia é simplesmente demais para aguentar. E quando eu estava na igreja, eles me pediram para ser o líder da Irmandade masculina. Achei que era pelo meu conhecimento teológico, mas depois descobri que já tinham perguntado a todos os outros homens da igreja e todos recusaram. Eu fui a última opção. Fui a uma reunião de planejamento. Foi a minha primeira reunião. E nessa reunião estavam a esposa do pastor, a líder da União Feminina Missionária, o diretor da escola dominical e o chefe da Irmandade masculina. E o objetivo dessa reunião era decidir o que eles iam fazer para a recreação na festa de Halloween dos jovens. E diferentes pessoas deram ideias sobre o que realmente seria um bom evento. Mas sempre que alguém sugeria algo, a esposa do pastor dizia: não é tão bom quanto no ano passado. Precisamos ter algo que supere o ano passado. E a curiosidade falou mais alto. Como você disse, eu sou uma pessoa curiosa. Por fim, perguntei: o que fizeram no ano passado? E a esposa do pastor se aproximou, colocou a mão no meu braço e disse: no ano passado, nós trouxemos as crianças aqui, os jovens. Pegamos uma mesa redonda, cobrimos com uma toalha, não acredito. E trouxemos uma mulher e fizemos uma sessão espírita. Bem, essa foi minha primeira e última reunião lá como diretor da Irmandade. Eu não podia acreditar. Era quase como se eles estivessem me convidando. Na Igreja Batista. Sim, eles estavam convidando demônios para a igreja. Sabe, eu tenho um pôster em casa e eu não vou dizer a denominação, vou dizer que não era batista, mas eu tenho um cartaz em casa que recebi pelo correio há alguns anos de uma igreja local da minha região. Dizia que para o Halloween eles iam trazer uma bruxa de verdade e treinar as pessoas em como invocar espíritos. Então o mundo chegou ao ponto em que os fantasmas até invadiram a igreja a ponto de... Sabe, a gente realmente precisa não brincar com o ocultismo, porque eu acredito que os fantasmas que a maioria das pessoas vê, as imagens que elas veem, na verdade são espíritos demoníacos. Bem, eu quero te contar sobre uma experiência que tivemos e quero que você me diga o que acha disso. Tudo bem. Então, Denise e eu estávamos morando em Riga e tínhamos acabado de reformar um apartamento muito antigo. Pessoas viveram naquele apartamento por séculos. Agora éramos os novos donos e o reformamos. Nós nos mudamos para lá. E uma noite, Denise e eu estávamos dormindo e eu ouvi alguém andando pelo corredor do nosso apartamento. Eu me levantei e olhei. Não tinha ninguém lá, mas eu podia ouvir os passos. Mas não havia ninguém. Voltei para a cama, tentei ignorar, achando que era imaginação. E isso continuou noite após noite, só rangidos. Não eram apenas os tacos rangendo. Era alguém andando pelo corredor do nosso apartamento. E finalmente, uma noite, eu disse: Denise, já tive o suficiente disso, não vou aguentar mais. Levantei, vesti o roupão, fui ao corredor e ordenei: saia deste apartamento em nome de Jesus. E Larry, eu ouvi aquela coisa correndo pelo corredor na minha frente. Ela estava correndo.
e eu fui atrás dela. E eu a persegui até ela sair pela porta da frente. E eu disse, isso mesmo, e nunca mais volte. Eu a amarrei em nome de Jesus. Então, o que foi aquilo? Bem, obviamente era um espírito demoníaco em alguma forma de manifestação. E você fez exatamente o que todo crente deveria fazer. Você assumiu a autoridade que lhe foi dada. Você sabe, Jesus disse, eu lhe dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. O que isso significa? Isso significa que, bem, o inimigo obviamente tem poder. Mas o que supera o poder é a autoridade. E é isso que os cristãos precisam entender. Nós recebemos autoridade sobre todo o poder do inimigo e haverá manifestações demoníacas. Agora, na minha vida pessoal, e eu não compartilho isso com frequência, mas houve uma vez na minha vida em que eu vi um demônio, um espírito demoníaco. E eu estava em um culto, era em um teatro. E as pessoas estavam subindo ao palco, dando testemunho e recebendo oração. E quando olhei para a minha direita, um dos nossos médicos locais estava ali em pé. Mas à direita dela havia um ser que parecia um tipo de cachorro, mas tinha as pernas da frente longas. Ele estava coberto com o que eu chamaria de gosma. Tinha uma aparência opaca, esverdeada. E eu sabia que eu sabia que eu sabia. E mais uma vez, essa foi a única vez em toda a minha carreira ministerial que eu enxerguei o mundo espiritual e vi um demônio, mas eu sabia que era um espírito demoníaco. E eu olhei naquela direção, apontei meu dedo e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, vá. E eu vi quando essa criatura deu uns 2 pulos, pulou da plataforma, desceu para o teatro e correu até sair pela saída. O médico apenas disse, eu te repreendo em nome de Jesus, saia. Por um momento, ela achou que eu estava falando com ela, porque ninguém mais viu essa criatura, o que traz outro pensamento interessante quando se trata de enxergar o mundo espiritual. É possível que uma pessoa veja algo, mas outra pessoa na mesma situação pode não ver aquilo. O que você acha desses programas de TV? Hoje, a televisão está cheia de programas sobre paranormalidade entrando em casas assombradas. Eles instalam vários aparelhos e se um espírito passar, as luzes acendem. Ou eles têm aparelhos eletrônicos ativados por voz e os espíritos podem falar e eles conseguem gravar isso. E as pessoas estão entrando nesses lugares, como o canal Sci-Fi fez, gravando, tentando capturar, tentando interagir com isso. O que você acha de tudo isso? Bem, eu acho que se uma pessoa está procurando o diabo, procurando espíritos demoníacos, eles vão atender. Eles vão aparecer e vão aparecer para trazer confusão. E é isso que você encontra com toda essa atividade demoníaca. Há muita confusão. E precisamos entender isso. A palavra nos diz que Deus não é o autor da confusão. Então eles estão vendo algo, mas tudo é para desviar a atenção do Evangelho. Sabe, alguns meses atrás tivemos uma conversa sobre a Terra plana. E, na verdade, eu mencionei algo sobre o... Esse é um ótimo capítulo neste livro. Eu tenho um capítulo sobre a Terra plana porque recebo tantas ligações e e-mails sobre a Terra plana. Mas isso é distração. Você me disse. Você disse, eu acredito que toda essa coisa de Terra plana, em que as pessoas estão se envolvendo, é só uma distração para afastá-las do Evangelho. E eu acho que é assim também com fantasmas e manifestações de espíritos demoníacos. Eles estão tentando nos distrair e nos confundir para que não entendamos a palavra de Deus. Sabe, Paulo disse em uma de suas cartas, ele disse, mas eu temo que, de alguma forma, assim como Eva foi enganada, vocês também possam ser afastados da simplicidade que há em Cristo. Sabe, o Evangelho é bem básico e simples. Na verdade, do jeito que Billy Breen coloca, o homem estava na terra. Deus o colocou aqui em sua glória. O homem perdeu a glória e Deus enviou seu Filho para que pudéssemos ter a glória novamente. Deus nos ama e o inimigo está tentando nos distrair da verdade.
Como está escrito em João 8, 31 e 32, é a verdade, conhecer a verdade, e ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. É a verdade que nos liberta. E o inimigo vai usar qualquer distração que puder para nos afastar da verdade. Então, irmão Larry, se alguém teve uma experiência e ouviu passos em casa, ouviu algo no sótão, ou seja lá o que for, o que essa pessoa deve fazer? Exerça autoridade. Se eles sabem que isso não vem de Deus, sabe, tem outra coisa que é meio controversa, mas está na palavra. Um anjo apareceu para Paulo quando ele estava no navio. Sim, apareceu um anjo. E tem um lugar onde diz que o Senhor ficou ao lado dele e falou com ele. Então, existem manifestações que são boas e existem manifestações que são más. O reino espiritual está muito próximo. Às vezes estou no meu quarto, onde leio a Bíblia, e olha, eu não costumo contar essas coisas, mas é verdade. Eu vejo um movimento de luz. E eu sempre percebo que é um anjo. Acabei de ver um anjo passar por mim. O reino espiritual está tão próximo. Está extremamente perto. E às vezes basta uma pequena mudança. É como se você e eu estivéssemos sentados aqui e houvesse persianas entre nós e essas persianas estivessem fechadas. Veja, basta uma pequena mudança. E você pode ver. E eu posso ver. Agora, a questão é que você não se mudou para lá de repente. Você esteve lá o tempo todo. Só foi preciso uma leve mudança na dimensão para que eu pudesse ver. E na verdade é isso que o ocultismo faz. O ocultismo tenta revelar coisas secretas e ocultas. Sim. E o Antigo Testamento nos dá tantas proibições sobre tentar acessar o reino espiritual. Sabe, se Deus tem algo a dizer, ele vai invadir o seu mundo e vai te contar. Você não precisa usar encantamentos, sessões espíritas ou o trabalho de um médium para obter respostas. Se Deus quiser falar com você, ele vai intervir e você perceberá. Bem, é como aquele versículo que muitas pessoas usam para dizer que não podemos entender as coisas de Deus. Certo. Sabe, em Coríntios, na carta de Paulo, diz que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem sequer foi revelado a você. Segue falando sobre a magnitude e grandeza de Deus. E eles param aí, certo? Eles devem ler o próximo versículo? Não, eles não leem o próximo versículo. Eles usam isso como desculpa para, bem, nunca saberemos. Mas o próximo versículo diz, mas isso foi revelado a você, Paulo, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Bem, já que estamos falando sobre fantasmas e os médiuns. Hoje em dia isso é comum na televisão. Pessoas participando de reuniões onde os médiuns dizem, o espírito do seu avô está falando comigo e me dizendo para te dizer tal coisa. Bem, o que é isso realmente? Bem, pode ser uma de duas coisas. Ou é um truque e engano do homem, ou é um espírito demoníaco realmente transmitindo informações. As pessoas podem perguntar, como eles sabiam isso sobre mim? É um espírito familiar. Eu nunca contei isso a ninguém. Bem, os espíritos que estavam aqui na época de Jesus ainda estão aqui agora. E eles podem ser designados para uma pessoa e monitorar a vida dela, podendo a qualquer momento revelar algo que ninguém mais sabe. Então parece que é a tia deles ou parece que são os pais deles? É uma ilusão, é falso. E a Bíblia diz claramente para os cristãos precisamos entender isso. Fique longe do ocultismo, não se envolva com isso, não brinque com isso. Se você tem um tabuleiro Ouija, livre-se dele. Não vá a uma sessão espírita e certamente não vá a um vidente ou a um quiromante. Vá à palavra de Deus, busque o Espírito Santo e é ele quem revela. Quando eu era criança, éramos tão ignorantes sobre isso que meus pais compraram um tabuleiro Ouija para mim e minha irmã, achando que era só um jogo. E um dia estávamos sentados lá com os dedos no tabuleiro Ouija. Eu fiz uma pergunta para ele. E Larry, aquele pequeno dispositivo no meio do tabuleiro Ouija, começou a se mover sozinho. Os espíritos estavam tentando se comunicar para me dar uma resposta à minha pergunta. Era atividade demoníaca e a gente nem percebeu. Mas foi nesse dia que guardamos o tabuleiro Ouija. Veja, o mundo espiritual é real. E não é uma fantasia. It's not. Não é ficção. O mundo espiritual é muito real.
E não só o lado bom, não é só Deus, seus anjos e o Espírito Santo, mas o inimigo também é real. Satanás realmente existe. E nós precisamos resistir e não ajudar o plano dele para a Terra. Então vamos concluir. O que é um fantasma? Um fantasma é um espírito demoníaco que aparece como uma pessoa do seu passado, mas na verdade não é essa pessoa do seu passado. É um espírito familiar. Uau! E nós temos autoridade. Temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. E isso significa que vocês, amigos, não precisam tolerar essas coisas se elas têm interrompido a sua vida. Naquela noite levantei da cama e disse: acabou para você, expulsando aquela coisa porta fora em nome de Jesus. Você tem autoridade para afastar o mal do seu espaço. Ele não deveria estar aí. As coisas espirituais são reais. E o reino espiritual está bem aqui. É muito, muito próximo. Precisamos saber como usar nossa autoridade para impedir que o mal desse reino chegue ao nosso espaço. Mas isso realmente foi bom. Isso foi bom. Muito obrigado por conversar comigo. Mas voltaremos em apenas um momento e vamos orar por você. Como cristãos exercem autoridade sobre atividades demoníacas? Quero ler uma passagem da Bíblia. Obrigado, ótima pergunta. Vamos para Lucas capítulo 10, onde Jesus fez uma promessa incrível. E Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de maneira alguma vos fará dano algum. Então agora vemos que Jesus nos deu autoridade para lidar com coisas naturais, serpentes e escorpiões, qualquer coisa que enfrentarmos na vida. Mas agora vamos levar isso para o próximo nível e para uma posição superior sobre todo o poder do inimigo. E nada, de maneira alguma, vai te machucar. E Joel, quando você lê isso no texto grego, há 3 negações. Nada, de maneira alguma, não vai te machucar. Quero dizer, é uma gramática grega muito estranha, mas Jesus estava realmente fazendo uma declaração poderosa. Eu te dei autoridade sobre as coisas naturais, sobre as coisas espirituais. Você tem uma posição superior. Para exercer autoridade sobre as obras do inimigo, é essencial compreendê-la. Por isso, leia meu livro Dress to Kill. Por isso, renove sua mente com a verdade da palavra de Deus e saiba quem você é em Cristo. Por exemplo, João capítulo 1 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra poder, no grego exousia, significa que ele te dá influência, ele te dá poder. Quando você se torna um filho de Deus, você imediatamente recebe a autoridade divina que antes não tinha. Tudo isso é seu em Cristo. Será que há mais na história do mundo do que pensamos? Mistérios antigos podem revelar segredos do futuro? De estruturas anteriores a Adão até OVNIs, o mundo está cheio de fenômenos intrigantes, mas não precisamos ficar confusos com eles. Nesta série em 5 partes, Desvendando Mistérios nas Escrituras, Rick Renner e o convidado Larry Ellison exploram mistérios da natureza sob uma perspectiva bíblica, expondo temas como a relação entre OVNIs e cidadelas demoníacas na Terra, o retorno dos Nefilins em nosso tempo e o comércio secreto de Lúcifer na Terra antes do homem. Disponível em formatos digitais ou físicos a partir de apenas $11, esta série fascinante vai virar sua visão de mundo de cabeça para baixo. Além disso, estamos oferecendo a você o livro Mistérios Ocultos na Bíblia, de Larry Ellison. Enquanto explora fenômenos inexplicáveis como viagem no tempo, multiverso e inteligência artificial, Larry Ellison disseca as Escrituras para encontrar respostas bíblicas. Mistérios Ocultos e a Bíblia podem ser seus por apenas $20. Não perca esta oferta especial, a série que revela mistérios nas Escrituras e o livro Mistérios Ocultos na Bíblia. Ligue para o número na tela ou escaneie o QR Code para fazer seu pedido, ou acesse o site hoje. Bem, é difícil acreditar que acabamos de encerrar nosso 5º programa desta semana com o Dr. Larry Ellison. Larry, obrigado por estar aqui comigo. Foi um grande prazer estar aqui. Seu estúdio é lindo. Você é um anfitrião incrível e obrigado por me receber. Bem, obrigado. Sempre sonhei em recebê-lo aqui. Nesta semana, estamos com a série Unveiling Mysteries from the Bible.
Hoje falamos sobre fantasmas e outros temas ao longo da semana. E Larry tem esse livro maravilhoso chamado Hidden Mysteries in the Bible. Ele aborda todos os temas imagináveis. E se você ficou fascinado por esses programas esta semana, você vai devorar esse livro. E você pode saber mais sobre esses recursos específicos acessando o nosso site. Ou, se preferir, é só nos ligar. Basta ligar para o número que está na tela. E lembre-se de que, quando você entrar em contato conosco por qualquer motivo, estamos prontos para orar por você. Estamos prontos para orar por você agora mesmo? Quando o telefone tocar, você ouvirá uma voz maravilhosa. Vamos liberar nossa fé e Jesus fará algo grandioso por você. Nós vamos exercer autoridade sobre a obra do diabo e Deus vai fazer algo grandioso por você. Então, por favor, nos diga como podemos orar por você. Mas agora, Larry e eu vamos dar as mãos e vamos orar por você juntos. Pai, antes de tudo, eu te agradeço por ter me permitido receber Larry Ollison no meu programa e apresentá-lo e compartilhar seus maravilhosos ensinamentos com a nossa família da TV. Família da TV, obrigado por estarem conosco. É muito importante saber que vocês nos acompanham diariamente. E Pai, eu oro, assim como Larry disse hoje, que o Senhor enviou o seu Espírito para retirar o véu e nos revelar tudo o que precisamos saber. O dia dos mistérios realmente acabou porque o Senhor enviou o seu Espírito para nos revelar as respostas para todas as nossas perguntas, e nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado novamente, irmão Larry. Obrigado. E quero que você se lembre de Eclesiastes 8:4 que diz: onde está a palavra do rei, aí há poder. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, agora é a hora de experimentar a nova vida que Jesus tem para te dar. Ore esta oração comigo agora mesmo. Senhor, Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador e Senhor. Lava meus pecados e me faz completamente novo. Eu te agradeço porque meus pecados foram removidos e Satanás não tem mais nenhum direito sobre mim. Eu prometo fielmente que vou te servir como meu Senhor pelo resto da minha vida. Amém. Obrigado por acompanhar Rick Renner e Dr. Larry Ollison hoje. Para saber mais sobre o Ministério Renner e seus recursos, acesse renter.org. Este programa foi possível graças às doações dos parceiros chamados por Deus do Ministério Renner. Por favor, curta, Inscreva-se. compartilhe este vídeo com amigos para alcançar mais pessoas.